Olá, bom dia, amados. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez aqui no nosso canal da Igreja em São Leopoldo e Sapucaia do Sul. Seja bem-vindo, você que está acompanhando a fundamentação da Palavra de Deus. Nesta semana estamos meditando, nessa quarta semana, sobre o Evangelho do Reino. Várias características e a importância dessas boas novas de salvação ser acompanhadas do governo de Deus, do reino de Deus em nossas vidas. Hoje, na quarta-feira, então, estamos meditando sobre o Evangelho do Reino na pregação da igreja. O primeiro texto é de Atos 8, capítulo 8, versículo 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Então, Filipe aqui estava trazendo o evangelho do reino, evangelizava a respeito do reino de Deus. Também o texto de Mateus 3, capítulo 3, versículo 2, nos fala sobre arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então a palavra de Deus aqui, pregada por João Batista, depois Jesus nas suas primeiras pregações também, falando de arrependimento para que venha o reino dos céus. O reino então vem quando o arrependimento acontece em nossas vidas, nós nos arrependemos de governar a nossa vida, nos arrependemos de conduzir a nossa vida por nós mesmos, na independência, na incredulidade, e o Senhor nos chama para vivermos no seu reino, Ele reinando em nós. Fomos chamados para pregar um evangelho qualificado, do reino. Os apóstolos pregaram este evangelho e nós temos que fazer o mesmo. Vamos ver alguns textos que nos falam sobre isso? Em Atos 8, capítulo 8, versículo 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. Esse é o primeiro texto que vimos. Agora aqui no capítulo 19, versículo 8, vemos o seguinte. Durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Então está aí a palavra de Paulo também nos trazendo, essa verdade do evangelho do reino, o reino de Deus na pregação dos apóstolos. E no capítulo 20, versículo 24 e 25, vemos Paulo nos falando aqui sobre o reino de Deus. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Então é interessante que ele fala o evangelho da graça de Deus e que ele estava pregando nesse evangelho da graça o reino de Deus. Então está muito claro que a graça de Deus, ela nos salva, é salvadora, para que a gente possa se arrepender e viver o reino de Deus em nossas vidas. Muito claro esse texto. E no capítulo 28, versículo 23, vemos também a palavra de Paulo aqui nos trazendo também em Roma uma palavra bem específica. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. A palavra vindo, aqui do Antigo Testamento, confirmando todas as verdades sobre a pessoa de Jesus. Paulo falou sobre o seu testemunho do reino de Deus na sua vida. E nos versículos 30 e 31, nesse mesmo capítulo 28, vemos Paulo então aqui numa situação onde ele estava já no final, aqui do texto de Atos. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo.
Então, pregando o reino, falando do senhorio de Cristo, muito importante essas verdades que Paulo estava trazendo ali em Roma. Então, seguimos aqui na nossa meditação. Infelizmente, em nossos dias, é comum vermos uma pregação que usa o termo evangelho, mas que está centrada nas necessidades do homem ou em conceitos e valores humanos, contrários aos do evangelho do reino. Este é um evangelho humanista, se é que podemos chamar de boas novas, de evangelho, algo que não tira o homem da posição em que está, separado de Deus. Existem muitos evangelhos, entre aspas, que estão sendo pregados, mas sabemos que somente o evangelho do reino é que tira a pessoa do governo, da independência do homem, para levar o governo de Deus, a condução das direções do Espírito Santo, do governo do Espírito Santo, do governo de Deus na sua vida. Tal pregação humanista gera distorções no conteúdo do que se crê e na vida prática daqueles que acolhem esse evangelho, entre aspas, esse evangelho humanista, esse evangelho, né, que centra somente a pregação nas necessidades do homem. Temos que buscar e clamar: Deus, traz o teu reino sobre as nossas vidas. Vamos buscar revelação meditando no que foi falado hoje? Como a igreja fomos chamados a qual missão? Como igreja, fomos chamados a qual missão? A pregação do verdadeiro evangelho do reino deve apontar para quais elementos essenciais? Qual evangelho em nossos dias, infelizmente, é comum de vermos sendo pregado? Evangelho humanista, né? Ali na pergunta anterior, qual então são esses elementos essenciais? Vamos lembrar juntos aqui a centralidade de Jesus e o seu governo sobre as nossas vidas. Se é um evangelho que não traz essas verdades, fuja dele. Busque o evangelho verdadeiro, o evangelho do reino de Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por esta meditação. Revela, Senhor, esse evangelho e nos dá na nossa pregação dia a dia uma centralidade em Cristo, na sua vida, na sua obra e também sobre o seu governo em nossas vidas. Deus abençoe a todos. A paz de Cristo nesse dia sobre a tua vida e até amanhã.